Olá, acadêmicos! Sou a professora Bruna e nesta videoaula trataremos sobre as diretrizes curriculares do município de Ponta Grossa, enfocando na abordagem dos conteúdos de conhecimentos sociais e naturais. Esta aula tem como objetivo fornecer subsídios para que vocês possam elaborar as atividades teórico-práticas A, B e C da unidade 5. É importante conhecer as diretrizes municipais do seu município, pois ela norteará o ensino, devendo estar articulada com o projeto político-pedagógico da escola. Enquanto professor, é de suma importância que você tenha conhecimento desse documento, para que possa planejar e definir os objetivos de suas aulas, bem como da aprendizagem de seus alunos. Antes de adentrarmos nas diretrizes, é importante pensarmos algumas questões trazidas pelo autor Tyler. Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos? Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados? Estas questões devem estar relacionadas com os documentos legais, tais como parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares, entre outros. Agora vamos compreender como estão organizadas as diretrizes curriculares do município de Ponta Grossa. A educação infantil no município de Ponta Grossa compreende do infantil 1 ao 5, o qual compõe a creche e a pré-escola. Já os anos iniciais do ensino fundamental correspondem do 1º ao 5º ano, por isso é importante que vocês definam uma faixa etária ou ano para realizar as atividades teórico-práticas realizadas. As diretrizes destinadas à educação infantil trazem um breve retrospecto histórico desta etapa no Brasil e também em Ponta Grossa. Também a fundamentação legal das diretrizes, a qual está vinculada a outros documentos, tais como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, o Referencial Curricular Nacional, as diretrizes curriculares nacionais, entre outros documentos. Assim, vamos observar alguns elementos que definem as diretrizes da educação infantil em Ponta Grossa. Garantir o trabalho pedagógico com os conteúdos necessários num contínuo curricular, assegurando a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Criar condições na escola para que a criança seja sujeito de aprendizagem, respeitando sua visão de mundo e sua história individual e social, desenvolvendo sua autonomia a nível moral e intelectual. Propiciar meios de assegurar o trabalho com as áreas de linguagem, dos conhecimentos sociais e naturais e do conhecimento matemático, possibilitando a construção, a apreensão e manutenção das diferentes formas de conhecimento. A etapa da educação infantil compreende a creche, de 0 a 3 anos de idade, e a pré-escola, de 4 a 5 anos. Assim, no município de Ponta Grossa, do infantil 1 ao 3 corresponde à creche e do infantil 4 ao 5 à pré-escola. Vamos observar alguns objetivos que as diretrizes trazem quanto às descobertas dos meios físicos, naturais e sociais. Na creche, de 0 a 3 anos, a criança deve fazer relação do ambiente que a cerca, levantando hipóteses, criando e recriando conceitos. Tudo isso articulando com o lúdico, contemplando brincadeiras, contação de histórias, jogos, entre outros. Assim, as diretrizes trazem alguns objetivos para essa etapa. Construir sua história pessoal, identificar alguns tipos de moradias e compreender as noções básicas da sua função social. Relatar como são as paisagens e os lugares mais próximos de sua casa e da escola. Explorar o meio ambiente e adotar simples hábitos de preservação dos recursos naturais. Explorar, observar o ambiente e os espaços coletivos, dentro e fora da instituição, por meio de diversas atividades, para que possa se relacionar com as pessoas.
Já na pré-escola, que compreende a faixa etária de 4 a 5 anos, há uma diversidade de temas a serem trabalhados. Por isso é importante definir os objetivos que estejam relacionados com a vivência das crianças. Podemos citar alguns objetivos. Identificar alguns papéis sociais em seus grupos de convivência dentro e fora da instituição. Reconhecer alguns grupos sociais do presente e do passado, com seus modos de ser, viver e trabalhar, comparando o modo de vida e suas influências e identificar a qual pertence. Observar e comparar a paisagem local e suas diferentes moradias, campo, mar e da cidade. Estabelecer a relação de semelhança e diferença entre diferentes espécies de seres vivos, percebendo suas características e identificando algumas necessidades vitais relacionadas a outras espécies. Percebemos que na educação infantil, os conteúdos relacionados aos conhecimentos naturais e sociais são mais abrangentes, os quais aproximam a criança das suas vivências diárias e possuem uma primeira aproximação mais consolidada com o conhecimento científico. Agora nós vamos focar na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos iniciais, os conteúdos já são mais sistematizados, devendo cada ano trabalhar conteúdos específicos, aquela faixa etária. Assim, os conhecimentos sociais correspondem a História e Geografia e os conhecimentos naturais, as ciências. No primeiro ciclo, o qual corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano, os temas emergentes em conhecimentos sociais são autoconhecimento, grupos de convivência extraclasse, a criança e o contexto do município, grupos de convivência família, grupos de convivência escola, sala de aula e a criança e a comunidade. No segundo ciclo, o qual corresponde ao quarto e ao quinto ano, os temas emergentes são o município, a sociedade pontagrossense no início do século XX, a preservação do patrimônio cultural do município, organização social, política e administrativa do município de Ponta Grossa na atualidade, Paraná e suas origens, ocupação do território, o Paraná no cenário nacional do século XIX, o Paraná na atualidade, aspectos físicos. O foco, então, é no município de Ponta Grossa e no Paraná, embora outros eixos temáticos também sejam abordados. Assim, vamos compreender alguns objetivos que norteiam o ensino de História, Geografia e Ciências, no primeiro e no segundo ciclo. No primeiro ciclo, o ensino de História é norteado por vários objetivos, podendo-se citar comparar acontecimentos no tempo, tendo como referência anterioridade, posterioridade e simultaneidade, reconhecer algumas permanências e transformações sociais, econômicas e culturais nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no tempo e no espaço de convivência. Estabelecer relações entre o presente e o passado. Esses objetivos norteiam os conteúdos a serem trabalhados. Então, relacionam-se com a história de vida do aluno, acontecimentos de vida no passado e presente, construção da árvore genealógica, fundação do município, primeiros habitantes, entre outros aspectos. Já o ensino de História no segundo ciclo apresenta outros objetivos, sendo eles reconhecer algumas relações sociais, econômicas, políticas e culturais que a sua coletividade estabelece ou estabeleceu em outras localidades, no presente e no passado. Identificar as ascendências e descendências das pessoas que pertencem à sua localidade, quanto à nacionalidade, etnia, língua, religião e costumes, contextualizando deslocamentos e confrontos culturais e etênicos em diversos momentos históricos nacionais. Identificar as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade e os demais centros políticos, econômicos e culturais, em diferentes tempos. Esses objetivos estão interligados com os conteúdos, tendo como exemplo a história do município, imigrantes e migrantes,
símbolos nacionais, estaduais e municipais, entre outros. Agora vamos focar em alguns objetivos e conteúdos de geografia para o primeiro ciclo. Reconhecer na paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos as diferentes manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social. Reconhecer no seu cotidiano os referenciais espaciais de localização, orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde vivem e se relacionam. Caracterizar a paisagem local, suas origens e organização, as manifestações da natureza em seus aspectos biofísico, as transformações sofridas ao longo do tempo. Os conteúdos relacionados a esses objetivos compreendem a localização do município no planeta, no continente, no país, no estado, orientação, zona rural e urbana, entre outros. Já o ensino de geografia no segundo ciclo foca os seguintes objetivos: conhecer e compreender algumas das consequências das transformações da natureza, causadas pelas ações humanas presentes na paisagem local. Reconhecer o papel das tecnologias da informação, da comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação da vida em sociedade. Caracterizar e comparar as paisagens de diferentes regiões do Brasil, considerando a espacialização, a interdependência entre cidades e o campo, os elementos biofísicos da natureza, os limites e as possibilidades dos recursos naturais. Os conteúdos que estão relacionados com tais objetivos compreendem a comunicação, aspectos físicos do município, localização, entre outros. Por fim, vamos observar alguns objetivos e conteúdos de conhecimentos naturais. Os parâmetros curriculares enfatizam que é papel da escola e do professor estimular os alunos a perguntarem e a buscarem respostas sobre a vida humana, sobre os ambientes e recursos tecnológicos que fazem parte do cotidiano ou que estejam distantes no tempo e no espaço. Assim, alguns objetivos são estabelecidos para o primeiro ciclo, sendo eles: estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da vida. Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns comportamentos nas diferentes fases da vida, no homem e na mulher, aproximando-se à noção de ciclo vital do ser humano e respeitando as diferenças individuais. A partir desses objetivos, alguns conteúdos são definidos, como a diferenciação de seres vivos e não vivos, a relação entre os animais e o ambiente em que eles vivem, entre outros conteúdos. Já para o segundo ciclo, podemos citar os seguintes objetivos: identificar e compreender as relações entre solo, água e seres vivos nos fenômenos de escoamento da água, erosão e fertilidade dos solos, nos ambientes urbano e rural. Identificar diferentes manifestações de energia, como luz, calor, eletricidade e som. Buscar e coletar informações por meio da observação direta e indireta, da experimentação, de entrevistas e visitas, conforme requer o assunto em estudo e sob orientação do professor. Os conteúdos relacionados são quanto ao desenvolvimento tecnológico, principais instrumentos de observação astronômica, etapas do desenvolvimento humano, entre outros. Vimos nessa aula alguns aspectos das diretrizes curriculares do município de Ponta Grossa, o qual deve nortear a elaboração das atividades teórico-práticas da unidade 5. Vale ressaltar que selecionamos alguns elementos apenas, sendo que vocês devem consultar esse documento na íntegra. Além disso, busquem conhecer as diretrizes que norteiam o ensino no seu município. Também, no momento de preparar suas atividades na disciplina e posteriormente no seu papel de professor, sempre se perguntar: como ensinar? Por que e para que ensinar? Me despeço de vocês desejando bons estudos.